uma mulher negra, inclusive, não conheço e eu tenho certeza absoluta que você também não conhece, não. Você deve ter pego ou está rodando ali, mas já está aí grudado aí no etérico. Entendeu? Então vamos tentar ver se... Você viu o seu Oswaldo aqui junto com a gente aqui, não? Não. Você pesquisou lá? Eu pesquisei, mas ninguém sabe o nome direito. A única pessoa que eu perguntei. Aí eu, essa semana, ontem, hoje, não fui lá. Bom, ele estava lá, sim. Eu acredito que ele mora por ali. Pode não ser na vila, mas ele mora por ali. Depois eu vou saber. E ele nos viu e veio atrás. Pode ser isso também, porque ele já conhece a gente, né? Daqui a pouco a gente passa a ser conhecido por tudo que é obsessor aí que anda aí pelo meio da rua. Porque Eu acho que eles veem a gente de alguma forma diferente, porque a gente vibra de alguma forma diferente. Aí o cara percebe uma cor diferente e fica ali. eles vêm pela cor mesmo. É justamente pela cor. Isso aí é uma Aqui verdade. o Virgílio, né? É, Já é, via as cores das pessoas, porque... é, é. E eu tive um amigo, o Caluna, que também via a cor da áurea. Eu via muito, hoje em dia já não vejo tanto, mas eu via mais também. Eu trabalhava com isso, trabalhava com leitura de aura, né? Mas hoje em dia como se diz, as prioridades mudaram, o enfoque é outro, e isso eram fatores isolados que se tornaram um contexto, né? Então você tem vários fatores isolados que de repente se juntam numa coisa só e transformam em outra coisa. Então você hoje em dia usa todo um aparato que você vem construindo ao longo dos anos, né? E isso vira um instrumento. Bom, vamos lá. Vamos abrir o nosso trabalho semanal, agradecendo a presença aqui de todos e também das pessoas que vêm nos visitar, que vêm prestar testemunho. Sejam bem-vindos, não se assustem. Vocês serão sempre bem-vindos. Nós também estamos carregando a nossa cruz, então se vocês seguiam pelas cores, às vezes as cores vão estar diferentes, mas desde que vocês nos identifiquem, nós estaremos sempre aqui esperando por vocês, para que vocês venham, peçam ajuda, prestem testemunho. Isso é muito importante para nós, que vocês compareçam aqui, que vocês venham nos ajudar e ao mesmo tempo serem ajudados. Porque isso é bom para nós. Isso nos ajuda a compreender a cada dia um pouco mais da nossa história. Porque daqui a pouco vamos ser nós que vamos estar aí desse lado aí. Então, cada conversa de vocês, cada testemunho que vocês prestam é um passo a mais que nós damos para entender tudo isso aí que está aí na nossa frente. Então sejam bem-vindos. E que a senhora que está sempre presente entre nós, que ela seja bem-vinda aqui também à nossa mesa, que ela nos cubra com seu manto, que ela nos traga um pouquinho de esperança. Que esperança nossa, nem que seja um pouquinho, é muito bom. Eu falo até por mim, porque eu de vez em quando tenho sentido esse acalento, essa força. Eu a sinto, e quando eu a sinto eu agradeço tanto, mas tanto. E eu quero que essa força que eu sinto, que ela seja transmitida para as pessoas que estão aqui junto comigo, que fazem esse trabalho semanal, e as pessoas que nos ouvem também de longe, sabe, são aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que participam da mesma forma aqui junto conosco. Que esse acalento, que esse
pontinho de esperança seja transmitido para todos e que todos se sintam mais fortes com esse pouquinho diário que a gente recebe, que se torna, no final das contas, algo imenso, algo muito grande. E que, Senhora, por favor, nos tire esse peso das nossas costas. A forma como nós estamos enfrentando a nossa vida todo dia aí do lado de fora, essa luta diária para ganhar o pão de cada dia. E não só o pão de cada dia, mas esse enfrentamento diário dos nossos medos, das nossas inseguranças e da forma também como a gente precisa se comportar, a forma como a gente precisa achar um jeito de colocar na nossa frente o caminho certo para a gente seguir. Porque a gente às vezes se sente tão perdido, com tanto medo, sem saber aonde nos agarrar. E quando a Senhora entrou na nossa vida, foi tão bom, nos trouxe força, nos mostrou que nós não estamos sozinhos, que existe um caminho para ser seguido. E a cada dia que passa eu sinto essa força maior em mim. Eu sinto, apesar de altos e baixos, apesar de mais baixos do que alto, toda vez que eu consigo me erguer, é como se uma janela, uma cortina se abrisse e eu visse o sol lá em cima. Então não tem como agradecer isso, não tem palavras para agradecer isso. Por favor, amigos, nossos irmãos, sejam bem-vindos. Eu sinto que há presenças aqui à nossa volta. Sei que há irmãos que já chegaram desde que nós sentamos aqui na mesa para conversar. Não importa a conversa, não importa daquilo que vai se falar, muda-se o cenário, realmente muda-se o cenário passa a ser outro, diferente. É como se nós entrássemos em outro mundo, em outra esfera, em outro planeta, em outra porta. Então, não tenham medo, se cheguem. Eu vejo pessoas no primeiro estágio que param para nos olhar, ou nós olhando para vocês. Vejo sempre o Nicolau ali na porta, um soldado, um guerreiro incansável, esperando que os espíritos que estão aqui perdidos, que eles atravessem. Então, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu estou vendo um senhor, inclusive, um senhor já com uma certa idade, ele tá sentado em um túmulo. Eu não sei se é o túmulo dele, ele está sentado em um túmulo e muito triste e olhando para nós. Ele tá tentando se levantar desse túmulo e ele percebeu que nós o estamos vendo. E é um senhor magrinho, de cabelos brancos e de bigode também branco, bem magrinho, bem branquinho, bem magrinho. Ele tá com uma roupa toda branca, deve ter sido enterrado desse jeito, pelo visto, né?
Diga alguma coisa, o senhor precisa sair daí de onde o senhor está. Não pode ficar aí. Ele não consegue falar, ele só olha. Apareceu uma outra pessoa e o segurou pelo braço. E a tentativa que ele fez de sair dali daquele túmulo, alguém o segurou pelo braço e o puxou de volta. Não sei o que é isso, não estou entendendo o que é isso. Ele está pedindo ajuda, ele não consegue se soltar dessa pessoa que está segurando ele pelo braço. Isso está parecendo... não está parecendo porque eu não conheço. Não conheço. Estou falando até do local do cemitério, mas o cemitério é tudo igual. Não conheço, não. E perto desse cemitério tem uma igreja. É uma igreja bem antiga, com os degraus na frente. E a porta da igreja está aberta e tem várias pessoas sentadas nos degraus da igreja. Várias pessoas. E crianças, mulheres, jovens, mulheres idosas, com mais idade. A maioria ali é de mulheres. Algumas crianças ali que você vê os dois sexos. E essas pessoas estão todas sentadas ali nos degraus da igreja, perto desse cemitério, onde esse senhor está ali grudado ali com alguém segurando ele. E do lado dessa igreja tem um local onde as pessoas acendem velas. E eu vejo, por exemplo, algumas pessoas rodando ali em volta dessa. Tem uma opção de velas acesas. E tem outro grupo de pessoas rodando ali em volta dessas velas. Mas ninguém fala nada, ninguém diz nada. E a impressão que dá é que esse cenário é um cenário recente, não é um cenário antigo, não. É um cenário recente. Não sei porquê, mas a impressão que eu tenho é que é um cenário recente. A única coisa antiga ali ou é o cemitério e a igreja. As pessoas estão vestidas como século XX e XXI. Roupas recentes. Né? E esse grupo de mulheres, todos ali sentados, olhando para o nada. E a porta da igreja aberta, eu não consigo olhar lá para dentro. O que significa isso? A igreja católica, assim, dá para saber alguma coisa? Parece que sim. Me vem na mente esse monte de criança e mulher que morreu nessa guerra aí. Qual guerra? Lá na Palestina? Palestina? Não sei. Tem muita mulher e criança. Tem muitas mulheres e crianças dos dois sexos. Muitas mulheres. Agora elas não estão machucadas nem nada não, elas estão inteiras. Elas estão todas ali sentadas nos degraus. Né? E com a exceção desse senhor que é bem branquinho, elas, inclusive as mulheres que estão rodando ali em volta das velas, elas não são tão branquinhas assim não, elas são morenas. Não tem nenhum negro também, não são negros não.
E eu não consigo ver, por exemplo, o rosto direito delas. Os rostos estão bastante desfocados, mas eu não consigo ver. E há aquelas pessoas, tipo, rodando ali. Às vezes eu tenho a impressão que elas estão cantando, sabe? Mas eu não ouço som nenhum ali, elas rodando em volta daquelas velas ali. Um cenário deprimente, deprimente. Entendeu? E tem um senhor que está em pé, ele está com uma batina, padre. Ele está com aquela roupa de frade, que tem aquela cordinha amarrada na cintura, com um crucifixo de madeira pendurado no pescoço. E ele parece, ele não parece parte do cenário, mas ele está ali também assistindo a cena da mesma forma que nós estamos assistindo a cena. Entendeu? E esse frade, eu acho que parece frade, embora eu não entenda nada disso, ele percebeu também que nós estamos olhando. E ele está falando que essas pessoas estão ali pagando penitência. Estão pagando penitência. Mas pagando que tipo de penitência, senhor? Porque essas mulheres e crianças desobedeceram seus pais e seus maridos e pecaram de alguma forma e estão ali amando dele, pagando penitência. Que absurdo é esse, meu Deus do céu? Que absurdo é esse? Então, ele tem aquele cabelinho sabe como é que é? Aquele cabelinho que parece São Francisco de Assis, aquele cortadinho daquele jeito. E ele tem ele não é negro, mas ele tem a pele bem azeitonada. E está dizendo que as pessoas estão ali rodando, esperando pagar suas penitências, e ele vai decidir quando é que essas pessoas vão parar de pagar a penitência delas. Ou seja, esse sujeito está prendendo aqueles espíritos ali. Aquele senhor que estava ali sentado no túmulo, de repente ele também faz parte lá e está tentando sair, e eles estão segurando, não estão deixando o homem sair. Meu senhor, o que eu puder fazer para impedir que o senhor faça isso, eu vou fazer. Eu vou pedir a ajuda dos espíritos que eles tentem libertar essas pessoas. Ajudem a libertar essas pessoas. Ou se eles não conseguirem fazer isso, porque, primeiro, segundo a própria lei de vocês aí, as pessoas que precisam dizer não, então nós vamos ajudar a essas pessoas a dizerem não e tirá-las do seu jugo. Nós vamos tirar essas pessoas do seu jugo. Vamos fazer o possível para impedir que isso aconteça. Em nome da grande senhora, em nome da grande luz. Ela vai impedir que o senhor continue a fazer mal a qualquer pessoa daqui por diante. E eu falo isso em nome dela. E em nome de todas as pessoas que estão trabalhando comigo, não só os vivos como os mortos. Não vou deixar que aqui na minha mesa, aqui é onde nós sentamos, uma coisa dessa aconteça.
Meu Deus do céu, que absurdo isso. Alguém quer falar alguma coisa? Que alguém ajude eles, né? De lá. Sim, mas se existe essa lei aí de que as Só pessoas depende deles só mesmo. depende deles, como é que vai ser? Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai durar? Essas pessoas não são da guerra, não. Essas pessoas faziam parte da paróquia dele. Faziam parte da paróquia dele. E ele as mantém presas. Alguma coisa aconteceu, alguma tragédia aconteceu, que eu não sei qual foi, para você ter crianças e mulheres. Não é da serra, não. Eles não são da serra, não tem uma serra perto. Eles não conseguem falar, eu não consigo saber. Esse senhor aí sentado no túmulo, ele até tentou, mas não deixaram. Então daqui para frente, toda semana nós estaremos aqui, até que a gente consiga fazer contato. Mas é muita gente, não é pouca gente não, é muita gente. Mulheres e crianças. Muita gente. Meu Deus do céu, o que é isso? Como eles estivessem sendo vigiados. Parece. Aquele senhor, ele ainda está tentando ali falar alguma coisa, mas ele não consegue. Agora, ele está separado daquele grupo que está sentado ali em volta da igreja. Porque o tipo de pecado dele é outro. Ele separou mulheres e crianças e separou os homens. Na visão dele, é outro tipo de pecado, outra penitência a ser cumprida. O que ele tem que entender é que ele não é Deus. Não, ele não deve dar penitência nenhuma. Acabaram-se os seus dias de padre, mesmo como padre, o senhor deve obediência a Deus. É através dele que o senhor absolvia, e Deus sempre absolvia, sempre. Então não cabe ao senhor ficar mantendo esses espíritos aí. O senhor está, antes de mais nada, negando a sua própria fé. O senhor está, antes de mais nada, contrariando a vontade do Deus a que o senhor jurou servir. Então, seja fiel ao que o senhor jurou servir, seja fiel ao seu Deus e liberte esses espíritos. Pois Deus disse que o senhor deveria absolvê-los, o senhor deveria ajudá-los, encaminhá-los e não condená-los. Deixe-os ir. Deixe-os ir e vá o senhor também prestar obediência ao Deus que o senhor jurou servir. Os anjos de Nossa Senhora estarão aí. Eles estão aí. Faça o seu papel. Isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não. O velho está tentando falar, mas ele ainda está tentando falar. E a igreja de São Jerônimo, eu consegui até chegar na porta para olhar lá dentro, mas está muito escuro. Está muito escuro. Nossa Senhora, o que é isso, meu Deus do céu? E é alguma tragédia coletiva que houve. Porque todas essas pessoas. Todas essas pessoas, elas subiram ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. E por falar nisso, hoje é dia, né? Pelo visto.
Existe também um outro grupo de pessoas saindo fora disso aí. Também, agora são grupos de negros, é engraçado, mudou a forma agora. São negros também, agora isso aí é uma coisa mais antiga. Já não é tão recente assim, é mais antigo. Também de alguma tragédia coletiva, também que eles estão todos juntos e juntos dentro de uma casa. Estão dentro de uma casa, reunidos. E alguns fazem tentativa de abrir a porta e sair de dentro dessa casa, mas eles não conseguem abrir a porta. Então ali você tem um grupo de homens, de mulheres, e todos assim de idade também, pessoas de mais de 80 anos, ao que parece, idosos, que parece que morreram também trancafiados dentro de algum lugar, e negros. Agora, as roupas deles são roupas assim mais antigas, porque eles estão todos com roupas compridas, mulheres, né, com aquelas saias compridas. E os homens, eles estão também idosos, com roupas antigas também. Mas assim, roupas bem surradas. Então tem alguma coisa aí que... Será que eles eram escravos? Eu acho que é depois disso também, não é na época da escravidão, mas também não é recente. Eu diria que é 1920, 1930, por aí. E isso é aqui no Brasil, isso é Brasil, isso também não é fora não, isso é aqui dentro. Entendeu? Eu também não sei, e eu também não sei por que hoje está abrindo essas coisas, essas tragédias todas aí. Mas são pessoas que morreram em tragédias coletivas. Nada, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Que coisa, meu Deus do céu. Olha, tem tem um senhor também, esse outro senhor, também esse negro, que está... Ele parece ser um dos mais velhos, ele está sentado numa cadeira de espaldar alto, e ele tá falando, esse aí ele está falando. Ele está dizendo que eles pertencem a... Ele está falando no presente, né? Eles pertencem a uma entidade filantrópica, como é que se dá o nome? Que um grupo de pessoas que se reúnem numa casa para se encontrar, para jogar, e eles ficaram trancafiados nesse quarto, né, nesse salão, porque puseram fogo em toda a área. Era uma espécie de fazenda, onde tinha esse lugar que eles iam se encontrar para conversar, para jogar. E alguém pôs fogo nessa área e eles todos estão trancados dentro desse salão. Eles não conseguem sair de dentro desse salão. Isso falou que isso aí é Belmonte. Existe um lugar chamado Belmonte? Sim, lá no Amazonas, né? Tocantins, a usina de... Usina de Belmonte. Não sei se é lá, mas... Pelo menos a usina tem esse nome, usina de Belmonte. Bom, eles morreram, pelo visto, intoxicados por fumaça, né?
porque nenhum deles está queimado, estão todos inteiros ali. Então está na hora dos senhores, já que os senhores fizeram contato conosco, está na hora dos senhores atravessarem, está na hora de recomeçarem a vida. Tá? Fizeram contato, isso é um bom sinal. Está na hora de sair daí e seguir o caminho de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Falar para eles para procurar uma luz para poder seguir, né? Porque eles devem estar nessa escuridão há muito tempo. E tem uma outra pessoa que está aqui em pé, inclusive aqui. Ela está dizendo que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho muito bonito, é um trabalho é um trabalho que as pessoas deveriam se orgulhar dele, mas que não tem finalidade nenhuma, porque nós não vamos conseguir encaminhar ninguém. Alguém quer responder a esse senhor, por gentileza? Eu acho que pode ajudar a encaminhar na medida que ele ouve a gente e tenta, dentro do universo dele, entender o que a gente está querendo dizer. Que eu não sei como é que é realmente trocar desse estado que a gente está para o outro. Mas se eles chegam aqui e falam, eu acho que eles têm condições de entender um pouco o que a gente quer dizer para eles ajudarem ele no caminho deles, seguir o caminho deles. Eu queria perguntar a ele se alguém foi lá tentar tirar eles dali e eles se recusaram, porque eles não tentam sair dali. O que está faltando? Está faltando eles se levantarem e se prontificarem, pelo visto, né? Eles se levantarem e se prontificarem a sair, porque pelo visto tem que partir deles. Tem que partir deles. Esses buracos que existem, que no outro dia a Anísia estava falando, né? Esse que a gente está também é um buraco que a gente está visitando, né? Exatamente. Esse é um dos buracos. Nós entramos em um dos buracos, pelo visto. Por exemplo, agora eu estou vendo a floresta amazônica. Então alguma coisa hoje está acontecendo que está fazendo a gente rodar aí em algum lugar, entendeu? E uma escuridão muito grande ali, né? Não estou vendo ninguém, mas estou vendo que há uma passagem ali para dentro de uma floresta. Pode ser a floresta amazônica, que uma vez a Anísia falou aí. E em alguns lugares também que eu estou olhando, eu estou vendo grupos de pessoas, das mais diversas possíveis. Entendeu? Pessoas que estão presas, pelo visto, né? São pessoas que estão presas em diversos lugares há bastante tempo. Esse pessoal da igreja, esses negros, existe também um outro grupo só de mulheres também, só de mulheres, mulheres e crianças, também em outro lugar diferente. Esse lugar tem muitas pedras, e essas crianças e essas mulheres estão sentadas em cima dessas pedras enormes. E elas foram aquelas que caíram daquela serra que pode ser, mas eu Friburgo, não é? como ninguém fala nada, A gente serrano. A região serrana que eram muitas pedras. como ninguém fala nada, tem uma criancinha pequenininha dos seus 3, 4 anos, ela me viu, ela
está tentando pegar, inclusive me pegar, mas não vai conseguir, porque nós estamos em mundos diferentes, não é? E elas estão todas sentadas ali em cima de pedras. Então são os grupos mais diversos possíveis. Outro grupo também que está embaixo d'água, esse grupo de vez em quando ele volta aqui para a nossa mesa. Embaixo, estão todos ainda ali embaixo d'água. Tá? Outra coisa que inclusive a Catarina está até falando aqui para mim, que esse avião que está desaparecido, ele está embaixo d'água. Ele está lá no Oceano Índico, embaixo d'água. As pessoas estão todas ali reunidas, ali, sabe, dentro do avião. Porque o avião, inclusive, ele não se partiu, ele está inteiro, lá dentro d'água. Então as pessoas estão ali enfiadas. Também há um outro grupo chegando mais próximo aqui de nós, ali na praia de Ramos, ali dentro da água, ali enterrado naquele lodo que existe ali na praia de Ramos, junto com um pedaço da Ilha do Governador. Há muita gente ali enterrada também naquele lodo, presas com pedras pesadas. Pessoas dos anos 60 que estão ali embaixo, e eles ainda estão ali grudados no corpo. Eles ainda não saíram dali também. Pessoas dos anos 60 que foram mortas pela ditadura, ou coisa parecida, que foram jogadas ali e com pedras pesadas e estão ali embaixo. E elas estão ali do lado do corpo ainda por ali. E todo aquele pedaço ali da praia de Ramos, que aquilo ali não adianta, que aquilo ali não prospera de jeito nenhum, aquele trecho ali. Você vê muita gente andando ali ao largo da praia e da Avenida Brasil, andando ali também perdidos. Tem muito espírito perdido por ali, muito. E as pessoas, muita gente que é morta, que é baleada, ou mortas por violência, se juntam a esse grupo ali. E ficam ao longo da vila ali, ao longo daquele trechinho ali. Então, as pessoas que vão se banhar naquela área ali, elas entram em contato com todos esses miasmas. Todos esses miasmas. Eles construíram aquele piscinão de Ramos ali, e aquilo ali não consegue ir para frente de jeito nenhum, e não vai. Porque aquelas pessoas que estão ali presas, elas estão inclusive pedindo ajuda, elas querem sair dali e não conseguem. As que estão dentro d'água, não as que estão fora, as que estão dentro d'água. Estão pedindo ajuda, elas querem sair. Inclusive, a Catarina está dizendo que pessoas que morrem dentro d'água, elas têm uma dificuldade enorme de sair dali, porque a água ela é catalisadora. Ela alimenta aqueles espíritos e passam a sensação de que eles estão vivos. Então eles ficam meio que catatônicos dentro d'água e com a sensação de que estão vivos, esperando que alguém venha socorrê-los. Então demoram muito tempo para se desligar daquilo ali.
Então, há necessidade de realmente da gente fazer um trabalho com essas pessoas. Conversar, ou mesmo que a gente não consiga conversar, mas elas estão nos vendo e elas estão pedindo ajuda. Embora não falam, a dificuldade de falar é enorme, principalmente dentro d'água. Dentro d'água é quase impossível haver contato. Há só o contato visual, porque a própria água em si ela é muito catalisadora e alimenta aquela energia ali, ela mantém o etérico intacto. Ela mantém o etérico intacto. O etérito é aquele etérico que fica mais próximo do corpo. E passa, então, a sensação de que aquelas pessoas ali ainda estão vivas. Ainda estão vivas. Então, a dificuldade de conseguir trabalhar essas pessoas para retirá-las é enorme. Enorme. As pessoas que estão fora d'água não são mais fáceis. Pelo menos em teoria, são mais fáceis. Da mesma forma que você sai desses grupos que a gente vê, que a gente começa a entrar em contato e tudo mais, nem mesmo que seja um contato visual, já é grande coisa, grande coisa. Se houve o contato visual com elas, significa que há esperança de que a gente consiga acelerar essa mudança e consiga puxá-las e que elas consigam atravessar. Tá? E para fazer um paralelo com essas pessoas, a gente volta para aquele assunto, até que a Anísia estava falando semana passada, das pessoas que estão no primeiro estágio e que, embora elas já tenham dormido, elas já estejam lá do lado de fora, elas ainda também estão meio catatônicas. Aquelas pessoas que estão acordadas no primeiro estágio são muito parecidas, o estado delas é muito parecido com aquelas que estão embaixo d'água, não importa se é salgado ou doce, elas estão embaixo d'água. Vocês lembram daquele menino que morreu afogado, e lembram lá que ele junto, não sei se foi com os pais, e que eles morreram, que a barcaça afundou? Não sei se vocês lembram desse caso do menininho. O menininho conseguiu falar. O menininho lá embaixo d'água, ele conseguiu fazer contato. Isso é uma coisa raríssima, raríssima de acontecer. Se uma criança é muito mais fácil, porque até os 7 anos elas ainda não estão totalmente absorvidas pelos condicionamentos do sistema. As cascas ainda não foram criadas. Então é mais fácil, talvez seja por aí. Então todo o trabalho feito com essas pessoas, dessas tragédias coletivas, precisam começar pelas crianças. É muito mais fácil que elas acordem mais rápido, elas consigam sair daquele torpor e do domínio de obsessores, de pessoas como esse frade e tudo mais. Consigam sair, porque imagina pessoas que sofram tragédias coletivas e ainda por cima não aparece alguém tentando controlá-las. Terrível isso, terrível. Tá? Alguém quer fazer um comentário? Que Deus nos ajude. Pois é. Então, outro assunto interessante são as pessoas no primeiro estágio. A impressão que eu tenho
é que eles querem, a Catarina e outros mais, eles vivem voltando a esse assunto do primeiro estágio. Falando, fazendo a gente entender, querendo que a gente entenda o que acontece ali no primeiro estágio, a compreensão do primeiro estágio, a compreensão daqueles espíritos semi-acordados que ficam muito tempo ali naquele lugar, achando que aquele lugar de repente já é o paraíso. E não é. E não é o paraíso. Né? Tá longe de ser o paraíso. O primeiro estágio é o lugar mais próximo da Terra. Ou seja, ele está dentro da Terra. Ele é o mais próximo dos vivos, o que eu estou querendo dizer. E ele fica dentro da Terra. Ele está em algum lugar aqui dentro da Terra. Então, eles querem que a gente compreenda que a mesma sensação que essas pessoas dentro da água sentem que estão vivos, eles continuam sentindo por um bom tempo que estão vivos, apenas tiraram uma licença prêmio. E estão ali tentando pensar no que eles podem fazer para voltar para a Terra, pensando na família, pensando seja lá no que for. A única coisa, o que me parece que eles não pensam, é que eles morreram e eles precisam sair dali, subir, chegando no segundo estágio, que ainda é dentro da Terra, mas já um lugar mais light, mais leve. Né? O primeiro estágio é da onde parte, onde existem muitas divisões ali dentro. Embora tenha espíritos ali voltados para usar um termo que Kardec usava muito, né, de doutrinação, ou seja, fazer com que as pessoas acordem, vejam aonde estão e façam uma meia-culpa, né? Façam um retrospecto da vida delas, se lembrem quem elas são, se lembrem o que foi a vida delas e como elas chegaram ali. Então, eu consigo ver algumas pessoas conhecidas da gente que estão ali ainda. Meu cunhado, seu pai, o pai de Francesco, que ainda está dormindo, o pai da Cristina, e sabe, que ainda estão rodando, e a tia de um, o primo do outro, o amigo não sei quem, que muita gente que nós conhecemos, que fizeram parte aqui da nossa vida, do nosso dia a dia, ainda está ali no primeiro estágio. Ainda estão ali no primeiro estágio. E sentados ali no banquinho lá de pedra, olhando lá para a água, e por isso que eu digo também a aproximação da água e tudo mais ali, mastigando a vida deles. Mas não fazem perguntas. Ninguém faz nenhuma pergunta. Não é verdade? Então, sobem a quantidade de espíritos que entram pelas portas, né, pelos portais. Esse portal que nós conhecemos, que é do Nicolau, que é o portal que faz contato conosco. Né? E quantos não devem existir espalhados pela Terra? Cada um com seus guardiões, né? Cada um com seu grupo, esperando as pessoas passarem por ali. Né? Devem existir muitos, óbvio. Não é verdade? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que o que a gente chama de buraco são
esses espaços aí que tem essas pessoas lá ainda não prontas para fazer a passagem. E elas devem ficar muito tempo ali presas ainda, por elas mesmas, por elas não terem ainda as condições necessárias para poder fazer a passagem. A gente chama de buraco, mas na verdade tudo faz parte do universo dele lá, né? Pois é, agora, vocês lembram daquela tragédia que houve ali em Realengo, no colégio? Não lembro. Pois é, aquelas crianças atravessaram. Aquelas crianças, alguém veio buscá-las. Isso que eu achei muito interessante. Alguém veio buscá-las. Se dizem que nós, nós temos que decidir, alguém veio buscá-las. Então, o que aconteceu ali, em Realengo, assim, com aquelas crianças que foram levadas? Elas foram levadas. Elas aceitaram. Exato. Eu acho que elas aceitaram o fato de alguém pegar na mão delas e levar. E cada vez que você acessa algum lugar escuro, esses buracos, isso que você está vendo, é sinal que a luz da Grande Senhora está penetrando ali. É o início, a luz conseguiu chegar ali. De alguma forma, aquelas pessoas conseguiram ver essa luz, a luz aqui dessa mesa, que a luz dela brilha aqui. Isso é uma esperança. A luz dela conseguiu acessar pela primeira vez aqueles lugares. E respondendo àquele senhor ou senhora, não sei, a gente pode não encaminhar ninguém, mas a partir do momento que a gente consiga abrir e a luz da Grande Senhora entrar, a gente não tem que encaminhar mais ninguém. A luz dela encaminha. Essa é a nossa função, é abrir para que a luz dela penetre. Vocês sentiram alguma diferença agora? Sentiram alguma coisa? Peso não. Porque se acendeu uma luz aqui. Uma luz foi acesa aqui. O peso nas costas está menor agora. Tem que, pelo amor de Deus, hoje está muito fúnebre. Muito fúnebre. Eu pedi que, por favor, acendem a luz. Eu sei que isso aí faz parte, isso é parte assim mesmo, esses grupos de pessoas aí. A porta aí desse primeiro estágio aberto, porque eu estou vendo as pessoas andando. Sempre vejo aquela trilha, as pessoas andando por aquela trilha e sentando nos bancos, e o lago do lado direito, e a trilha do lado esquerdo, as árvores, e as pessoas caminhando por ali, como se carregassem um peso enorme nas costas. E vejo, por exemplo, o Busa, ele andando entre as árvores. Ele me viu, ele sorriu, mas ele não fala, ele ainda está por ali. O pai da Cristina também, sentado ali no banquinho, olhando para o nada, né? Olhando para o nada. Vejo alguns amigos, vejo meu pai, todos ali sentados ali, sabe? Jesus Cristo. Deixa tocar.
A natureza é melhor ver o que é, ver o que é. Vamos lá, onde que eu estava, hein? A visão. Peraí, onde é que eu estava? Deixa eu tentar voltar. Agora eu vi uma mulher, ela, por isso que eu perguntei se vocês sentiram alguma coisa, porque eu vi uma senhora vindo, ela estava toda assim de branco, e ela abria os braços e abraçava a gente. E parecia que tinha uma porção de velas acesas aqui na mesa, a luz muito forte aqui na mesa. Por isso que eu perguntei se vocês sentiram alguma coisa. O Nicolau, o guardião do portal, né? Ele estava dizendo que o trabalho dele parece trabalho de agente funerário ao contrário, né? Que ele recebe os espíritos e eles chegam cheios de esperança, mas depois que acordam, eles ainda demoram muito, muito para se reposicionar. É raro encontrar alguém que de imediato já tenha noção de si mesmo e consiga subir. Que quando eles dormem é como se eles rebobinassem um filme e quando acordam esse filme começa a rodar, mostrando para eles onde eles estão, quem eles são, o que aconteceu com eles. Alguns conseguem conversar, fazem perguntas, perguntam em que lugar é esse, se eles vão voltar para a Terra. 99% pedem para voltar para a Terra, sem dúvida, é uma estatística correta. Eles sabem, eles têm consciência de que eles morreram e querem visitar a família. Mas eles não vão visitar a família enquanto eles não atingirem o segundo estágio. No segundo estágio, eles já estão conscientes deles mesmo, que eles morreram, querem ver os pais, ou os filhos, e os irmãos, a família em si. E quando ali eles já cientes, já aceitando o que eles são, o que aconteceu com eles e tudo mais, então eles vêm visitar a família. Mas quando sobem grupos derivados principalmente de tragédias, é bem mais difícil. Bem mais difícil, a grande maioria das pessoas que morrem em tragédias coletivas, a vida está, às vezes, com a vida muito bem encaminhada, planejada, e recém-casados, ou grávidos, ou com filhos, e com uma vida toda pela frente, a dificuldade grande, muito grande, de aceitarem o que aconteceu com eles. É muito grande mesmo. Principalmente nas últimas gerações, que são pessoas mais voltadas para a sociedade, uma vida estruturada dentro da sociedade, com objetivos, com planos, ambições, escolaridades, enfim.
E é um choque tremendo para eles quando eles se veem numa situação totalmente contrária aos desejos deles. E também muito interessante, outra coisa interessante, é que normalmente essas pessoas de tragédias coletivas, também existe o outro lado, pobres, que moram em condições deploráveis e que a chuva vem e leva. Também são pessoas extremamente religiosas, que é o oposto do que ele acabou de citar, mas com os mesmos problemas. Ficam esperando Jesus Cristo vir buscar, ou seja lá o que for. Também é uma outra dificuldade para fazer com que essas pessoas abram os olhos e vejam aonde estão e tentem encarar o recomeço. Porque não deixa de ser, é um recomeço. Agora, é um recomeço que é com escalas. Eles vão ter que fazer escalas. E que a maioria rejeita isso. A grande maioria esmagadora rejeita isso. Primeiro, a aceitação da morte deles. Segundo, fazer o meia-culpa e continuar a caminhada deles. Quebrar esse estigma da terra, de estarem vivos, é difícil. Alguns porque tinham toda uma vida pela frente, não tinham a mínima ideia de que iam morrer cedo, porque nunca pararam para pensar nisso, não olham em volta, não se enxergam. E o outro lado são pessoas extremamente religiosas que por contingências das tragédias morreram, desencarnaram. Agora, não existe acaso, todos eles com o propósito de passarem por isso, por uma razão ou outra, cada um com as suas razões, com os seus motivos, e que na hora que eles fazem a meia-culpa e na hora que eles vão para o segundo estágio e que eles vão conversar sobre isso, as situações vão vir à tona e eles vão cair na real. Enfim. Agora, essas são a situação das tragédias coletivas que nós vimos. E existem, de uma complexidade enorme, porque ainda no meio do caminho ainda existem aqueles que sublevam, aqueles que são dominados por alguns espíritos e que tentam controlar aquele grupo de pessoas, enfiam valores distorcidos e que os mantém presos ali. Então, quando essas pessoas conseguem se libertar dessas obsessões e eles começam a querer, atravessam, aí a história não acaba, a história só está começando, porque tem que limpar essas cascas todinhas de opressão, da morte, da forma como foi, e da opressão que sofreram, e passar por toda a caminhada para poder se libertarem disso. Quando ainda não são sublevados e mal encaminhados ali dentro do primeiro estágio. E essas pessoas que vêm de tragédias coletivas são as mais utilizadas para isso. Pessoas desesperadas por terem morrido do jeito que morreu, acham que morreram cedo, acham injusto, não conseguem aceitar de jeito nenhum, então são levados na conversa. São simplesmente levados na conversa com promessas de voltar o mais rápido possível,
de rever a sua antiga vida, de se grudarem um pouco nesta antiga vida. Porque existe também um outro fator interessante sobre essas tragédias coletivas. Essas pessoas que estão dentro da mesma situação e morrem todos juntos, eles não se separam. Eles ficam juntos. E ficam juntos normalmente no local aonde aconteceu a tragédia. Eles não se desgrudam dali para procurar o lugar onde eles viviam, para procurar familiares. Eles não fazem isso. Eles ficam unidos entre si ali. Eles não saem dali. Quando saem dali é para atravessar. E eles, quando atravessam, aí vem o que eu acabei de falar. Eles se dão conta, depois de muito esforço, eles se dão conta do que aconteceu com eles. Aí eles se separam ali, são separados, se tornam simplesmente os indivíduos e tentam voltar para rever os familiares. Ali eles não vão conseguir sair ali para lugar nenhum, mas são levados a crer por alguns outros de que eles podem fazer isso. Vocês entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Deve ser difícil, né, convencer. Quer dizer, eles querem voltar e eles prometem um atalho, vamos dizer assim, para poder chegar. Exato, exato. Então, toda tragédia coletiva é um caso à parte. É um caso à parte. E o que mais acontece no mundo hoje em dia é isso. Tragédia coletiva não significa que tem que ser 20, 30, 100, 200, 500. Você tem um grupo de 10, 12 que morreram juntos ao mesmo tempo, tanto em algum lugar, eles se unem ali, ficam ali e não saem. Então, às vezes entram um outro fator, que são justamente aqueles espíritos que tentam controlar aquele grupinho. E quando isso acontece, é um terror. É um terror. Porque aí mesmo que eles se alimentam de si mesmos ali, ainda mais quando é dentro d'água. Dentro d'água também, apesar da desvantagem deles levarem muito tempo para sair dali, eles não são controlados por ninguém. Não existe isso ali. Porque a água também impede que algum outro espírito penetre ali para prender aquelas pessoas ali mais ainda. Se eles entram ali, eles ficam presos, eles não saem também. Então tem essa vantagem. Mas não adianta, né? Não adianta. Alguma mais pergunta? Será que a gente não vai sair desse assunto mesmo, né? Pelo visto? Esses grupos manipuladores, eles atuam dentro do primeiro estágio ou só fora do primeiro estágio? Não, eles atuam dentro do primeiro estágio, alguns, e fora, antes de atravessar. Dentro do primeiro estágio, então, são pessoas que já acordaram. Já, exatamente. E ainda estão presos a conceitos e valores distorcidos de antes e se aproveitam disso até para satisfazer suas próprias vontades. Medo, né? Medo. Tudo o que está por trás de tudo isso aí são os medos. Né? Com certeza. Então são pessoas nada catatônicas. Nada catatônico, exatamente. Nada Por que catatônico. essas pessoas não são, se elas já estão falando, já não estão nada catatônicas, encaminhadas ao segundo estágio? Elas não querem? Elas não querem, exatamente. Elas não querem.
E, e não existe uma coisa muito importante ali dentro. Uma coisa muito importante ali dentro. A pessoa, quando ela está pronta para seguir, dentro delas lá, elas já sabem que elas têm que seguir. Elas são levadas, elas se levam, porque algo diz a elas que está na hora de seguir. Os espíritos que trabalham ali, a função deles é explicar, orientar, mostrar, mas ninguém pega ninguém pelo braço e leva. Não existe isso. Não existe isso. Eles estão ali para orientar e conversar. E agora, cada um é um universo. Não importa que tipo de universo esteja, mas cada um é um universo. E da mesma forma que quando você nasce, você traz dentro do cordão que te liga todas as informações que você precisa para manifestar. Você traz vírus e alarmes, como já foi conversado aqui sobre isso. Da mesma forma, lá é a mesma coisa. A própria deidade interior, a própria alma em si, ela toca o alarmezinho e diz que está na hora de pegar a escadinha e subir e seguir o plano que tem que ser seguido. Cada um tem o seu. Então, é um movimento automático, é um movimento programado. Há distorções, as distorções são causadas pela dificuldade que a pessoa tem de acessar justamente isso. Então, elas não acessam. Somado com medo também. Elas não acessam. O acesso haverá, mas haverá no seu devido tempo. E essas pessoas, elas conseguem porque elas querem voltar, né? E elas conseguem sair do primeiro estágio, voltar para cá para visitar os familiares? Pelo que o Nicolau está dizendo, não. O que se consegue fazer é induzir as pessoas para o segundo estágio, e do segundo estágio, sim, eles conseguem fazer o contato. O contato tem que haver o contato no segundo estágio. Eles conseguem. Há uma deturpação muito grande, que saiu fora de controle. Algo saiu fora de controle. E o fato de ter saído fora de controle é a razão pela qual a Catarina e todos mais estão engajados em preparar as pessoas para partir, para evitar justamente essas distorções. Você tem pessoas no segundo estágio que se dizem elas sobem sem que haja esse alarmezinho em que a alma toca e que leva a pessoa lá para cima. E quando elas chegam lá em cima, elas são preparadas para fazer todo um movimento, normalmente é feito e conduzido, e depois a encarnação. E elas voltam da forma como a Anísia já contou aqui. Que elas voltam. Não há esse alarme disparado naturalmente que deveria haver. Então, essas tragédias coletivas, elas são... quando o alarme não funciona de uma forma ou de outra, as pessoas são engajadas, enfiadas juntos no mesmo buraco e retiradas. Agora, isso aí é uma faca de dois gumes pelo que eu acabei de falar. As pessoas são retiradas, são levadas.
a própria deidade providencia para que essas pessoas sejam retiradas e que elas recomecem, já que o alarme não funcionou. Elas recomeçam. Deu para entender? Deu. Isso também está mal explicado, né? Como é que uma pessoa chega no segundo estágio sem estar pronta? Ela não chega, né? Ela consegue burlar. Ela vai até lá, ela consegue chegar, e o trabalho não surte efeito porque ela não está preparada. Mas não há ninguém ali em cima que detecte isso? Não. Se é individual, se depende da consciência de cada um. Então há um sistema automático funcionando que está com defeito. Concorda comigo? Que pode ser burlado. Você pode fingir. É que a gente está está raciocinando do lado de Sem cá, estar. tentando entender do lado de lá. Tem coisas que a gente não conhece ainda, que a gente vai conhecer, que talvez expliquem lá na frente. Porque eu não consigo entender esse sistema de regras e leis assim do jeito tão simples como a gente está falando, entendeu? Deve ter mais coisa que a gente não conhece. E tudo vai depender do que como a gente chega lá. Isso é assustador, cara. Porque nós fomos criados de uma maneira de acreditar que Deus vai conduzir a nossa vida. De que Deus conduz a nossa vida. De que Ele sabe o que é melhor para nós. De que na última hora, quando for o nosso último suspiro, Ele vai nos ajudar e vai nos encaminhar. Nós fomos criados assim. E você vê, o próprio Kardec também criou uma série de coisas aí, e não é nada disso. Quer dizer, então, quando se diz que tudo depende de nós, eu até concordo com isso. Se é assim aqui embaixo, por que não é lá em cima? Eu até concordo com isso, eu acho muito lógico isso. Se nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, se nós somos responsáveis e nós pagamos o pato quando damos um passo errado, né, isso vai repercutir em cima de nós, é óbvio, né, não vai ser em cima de mais ninguém, é em cima de nós. Então, eu acho que lá em cima também não deve ser muito diferente disso. Mas como é que funciona isso? Quer dizer, há um sistema automático que leva você... Eu não sei não, gente, vamos parar. Eu tô me sentindo muito mal. Tô mal hoje, não tá legal, não. Tá se sentindo mal? Hoje foi pesado mesmo. Vamos encerrar. Tá bom? Obrigado, senhora, por mais uma oportunidade hoje. Muito obrigado. Que nos ajude e nos tire esse peso de cima, senhora. Que assim seja.